Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Bom dia, meu irmão, minha irmã, ótimo sábado, fechando mais uma semana. E quando a gente fecha no sábado, você já sabe, né? Sábado é dia de gratidão, é dia de agradecimento, é dia da gente entender que ainda que a nossa vida não esteja perfeita, que ainda que nos falte muitas coisas, nós temos muito mais para agradecer. Tem um cantor chamado Johnny, que ele tem uma canção que eu acho muito bonita. Ele diz, um dos versos: se a vida me der 1000 motivos para chorar, mostrarei mais de 1 milhão para sorrir e cantar. E é embalado nesse sentimento de 1 milhão de motivos para cantar, para louvar, que eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem, compartilhar esse áudio com outras pessoas que precisam entender que nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Embora esse momento nosso diário, todo santo dia, é para a gente pedir, é para a gente agradecer, mas também é para a gente aprender. E aqui a gente aprende com o mestre de Nazaré, quando a gente ouve o seu santo evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 9, do 43 ao 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero começar esse evangelho, antes até mesmo de entrar na reflexão, dizendo para você não se empolgar com os elogios e nem se desanimar com as críticas. Esse é o nosso desafio, esse deve ser a nossa meta. A gente não deve se abater, desanimar com as críticas. Não tem pessoas que quando recebem uma crítica, ela se abate, ela se entristece? Não devemos. Mas também tem aquelas pessoas que quando são elogiadas, meio que ficam vaidosas, soberbas, arrogantes. Também não devemos. Inclusive tem um ditado popular que fala, né? Não pode elogiar. Quando elogia, parece que estraga. Mas não é. O elogio é bom. Mas tem pessoas que não conseguem receber bem o elogio, porque na hora que ela recebe o elogio, ela se envaidece. E você deve estar se perguntando: mas Cleison, o que isso tem a ver com o evangelho? Eu vou te dizer: tudo. O mestre de Nazaré, Jesus, ele nos ensina o tempo todo. O evangelho começa dizendo: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Ou seja, Jesus estava vivendo um momento de sucesso. Jesus era uma grande atração. Todos estavam admirados com todas as coisas, não eram algumas, é com todas as coisas que Jesus fazia. Ou seja, nesse momento aqui,
é o ápice, é o topo da montanha. Jesus virou uma celebridade. Jesus virou um astro. Jesus é elogiado, admirado, venerado por todos. Diante desse momento que Jesus é elogiado, admirado, aplaudido, onde todo mundo elogia tudo, agradece, feliz com Jesus, com tudo o que ele fazia, observa. Jesus então disse aos discípulos, ele não diz isso para a multidão, ele diz para os discípulos. Antes de dizer, ele recomenda, isso é tão importante que Jesus diz, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Ou seja, presta atenção, para o que está fazendo agora, me ouve, presta atenção, é muito importante. Olha o contexto, Jesus está sendo elogiado, endeusado, e Jesus olha para os discípulos e diz, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Agora, sabe qual é a pérola que sai da boca de Jesus nesse momento? Ele diz, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem vai ser entregue. O Filho do Homem vai ser crucificado. O Filho do Homem vai ser julgado. O Filho do Homem vai ser morto. Nesse momento, Jesus está vivendo o seu ápice de sucesso. Todo mundo admira Jesus. Não tem conspiração contra Jesus. Todo mundo admira-o. E ele não deixa subir para sua cabeça. Ele não se contamina com isso. Ele chama os discípulos e fala, ó, presta atenção. Tá vendo tudo isso aí? Tudo isso é passageiro. Em breve, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. O Filho do Homem será condenado. O Filho do Homem será julgado. O Filho do Homem será sepultado. O Filho do Homem será crucificado. Nada disso me contagia. Essas pessoas aqui que estão admiradas agora são as mesmas pessoas que vão lá no domingo de Ramos colocar os ramos e falar Hosana aí, Hosana a. Ele é o rei. E são essas mesmas pessoas que lá na hora de Pilatos, que é Jesus ou Barrabás, eles vão dizer Barrabás. E vai dizer o que faz com esse? Crucifica-o. Jesus sabe. Jesus, ele não gera uma falsa expectativa no outro. E aqui está o caminho para nós também sermos felizes. É sabermos e reconhecermos que no mundo tereis aflições, que teremos as dificuldades, que seremos traídos muitas das vezes, mas que nós não devemos desistir, que mesmo no momento do ápice dos elogios, Jesus está lá trazendo, botando o pé no chão de todo mundo para a galera não se empolgar. Vai chegar o momento que o Filho do Homem vai ser entregue. E é tão difícil para os discípulos entender isso. Se fosse num momento difícil, os discípulos entenderiam. Mas num momento de alegria, de ápice, onde todo mundo admira, Jesus fala uma coisa dessa, os discípulos ficam sem entender o sentido, o porquê que Jesus está dizendo aquilo, o porquê que Jesus está falando aquelas coisas. Mas eles ficam com medo, eles têm medo de perguntar qualquer coisa sobre o assunto. Eles têm medo de perguntar, por não entender, pela sua ignorância. Que nós peguemos a sabedoria de Jesus e sejamos parecidos com Ele. Nem vamos nos desanimar com as críticas, mas também não vamos permitir que nos elogios e nas admirações que as pessoas têm conosco, com as nossas ações, que isso suba para a nossa cabeça e que nos achemos melhor do que o outro. Pelo contrário, que nas nossas conquistas, nos momentos de sucesso, nos momentos de admiração, nós permaneçamos sempre com os pés no chão, sabendo que dessa vida a gente não leva nada. Que a única coisa que nós levamos de fato dessa vida
são as boas obras e as ações que nós fazemos, que a verdadeira vida nos aguarda no céu. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã, um ótimo sábado, Deus te abençoe, até amanhã.